Quero cumprimentar os meus amados irmãos e as minhas irmãs nessa noite, Estamos gratos aqui por essa oportunidade, em nome de Jesus. E como o culto vem falando sobre guerra, sobre batalha, A Bíblia Sagrada, ela é uma manual de instrução de sobrevivência, onde homens e mulheres ali superaram, a sua dificuldade, o seu problema, e através da palavra de Deus, através de uma direção do Espírito Santo, venceu. Se nós olharmos desde a história de Jesus Cristo, dos seus apóstolos, todos os homens e mulheres que deixaram a sua história escrita na Bíblia, foi com a ajuda do Espírito Santo, foi através de uma direção divina. Alguns erraram, tropeçaram, reconheceram os seus erros e venceram. E hoje não vai ser diferente, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar uma história bíblica de um casal que vai se encontrar ali no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Você que pode, abre a sua Bíblia. É uma história muito grande, então nós dividimos aqui em duas partes, alguns versículos, e você que pode, acompanha com nós para nós entendermos, É a história de Nabal e Abigail, um casal, na Bíblia. Então a Bíblia vai estar nos ensinando sempre, meus irmãos, sobre marido, sobre esposa, sobre filho, mas é necessário você estar buscando a Deus, para que você, nos dias maus, você venha ali suportar. 1 Samuel capítulo 25, 1 Samuel capítulo 25, do 1 ao 3, depois do 10, do 11, depois do 23 ao 25, uma história muito linda de um homem e uma mulher. E como foi dito no culto, e nós estamos vendo, casais se separando, vida sendo dilacerada, desmanchada. E nessa noite eu quero apresentar também a vida aqui do irmão Walter, a irmã, e o cunhado dele que mora ali no Mato Grosso, por causa de um desentendimento, de uma separação. Ele veio e tirou a vida dela, uma mulher de 41 anos, e acabou, tirando a própria vida dele, por um descontrole emocional, estava ali se divorciando, ele não aceitou, e ela começou a viver a vida dela do jeito que ela queria, e ele não aceitou, e foi lá à luz do dia, terminou com a vida dela e com a vida dele, e ficaram ali o constrangimento, a perda de 2 filhas. Então hoje a história de Nabal e Abigail é muito parecida com isso, e nós vamos aprender que Nabal é um homem, segundo as más obras, um homem descontrolado, e Abigail é uma mulher de muita sabedoria. Mas vamos ler para nós entendermos. Todos acharam? Diga amém? 1 Samuel capítulo 25, capítulo 1 diz assim, versículo 2 diz assim: havia um homem em Amon que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosquecendo as suas ovelhas no Carmelo. Este homem chamava Nabal, e o nome da sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, o seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e muito mau. Glórias a Deus, meus irmãos. Agora, o versículo 4. E Davi estava no deserto, quando ficou sabendo que Nabal toqueava suas ovelhas. Por isso chamou 10 jovens, enviou, dizendo: sobe ao Carmelo, ide a Nabal e cumprimentai-o em meu nome, e assim lhe comunicareis minha mensagem. A paz contigo e com a tua família e com tudo que possuías. Vamos lá para o capítulo 10, que a história é muito grande, para nós ganhar tempo. No capítulo 10 diz assim: Nabal. Então Nabal retrucou os mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Versículo 11. Tomaria eu o meu pão, a minha água, a minha carne, do meu animal que abati, os meus tosqueadores, daria todo esse mantimento a homens que eu não sei de onde vêm? Glórias a Deus. A primeira parte você vai entender, meus irmãos. Então, Nabal estava com seus tosqueadores, seus empregados, cuidando das suas ovelhas,
E Davi estava ali com o seu grupo, né, do lado deles. Naquela época, Davi começou a formar o seu, né, poderoso exército. Ele estava com eles 600 homens. E Davi era um homem de Deus. Esteve ali, né, do lado deles, não pegou, não mexeu em nada, porque era um homem segundo o coração de Deus. E ele ficou sabendo que Nabal estava dando um banquete, porque Nabal era um homem rico, um dos mais ricos daquela época. Então Davi, educadamente, foi ali e pediu comida, né? Mandou os seus moços com toda a educação, com toda a sabedoria. E chegando lá, Nabal, né, cheio de soberba, cheio de arrogância, veja o que ele disse, né? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? E naquela época, Davi já tinha 600 homens ao seu favor. E Davi, quando recebeu esse recado, meus irmãos, Davi falou assim: vamos amolar a nossa espada e vamos matar todo homem, né, do pequeno ao grande, né, porque eu não fiz mal nenhum, eu fiz o bem e ele me trata com mal. Então nessa noite, meus irmãos, nós vamos aprender na primeira parte que quem somos nós no dia a dia da nossa casa, no nosso relacionamento. Daqui a pouco nós vamos saber como que é uma mulher de sabedoria. Então nessa noite eu queria trazer um entendimento, né, que Deus compartilhou com a gente. Quem sou eu no meu relacionamento, na minha vida pessoal, principalmente na vida conjugal, né? Nabal aqui, por ter posse, por estar embriagado naquela noite, ele desfez de um homem muito poderoso, um homem que ia descer para matar a sua família, inocentes ia morrer. E hoje nós estamos num tempo onde homens e mulheres sem uma direção divina, né, se enchendo de arrogância, porque muitas das vezes tem um carro, tem um poder, muitas das vezes porque é o homem que sustenta a casa, ele vai e traz morte para sua casa, como o nosso irmão Nabal. Então nessa noite, em nome de Jesus, né, quem somos nós no dia a dia, nos nossos relacionamentos? Quem é você dentro da sua casa como esposo, como esposa também, né? Não é porque você limpa a casa, não é porque você toma conta das crianças, que você é mais do que o seu marido, né? Muitas das vezes você pode trazer morte, morte espiritual, morte terrena. A Bíblia diz que, né, o pecado é o salário da morte, e a primeira morte que vem através do pecado é espiritual, e a morte terrena é consequência daquilo que faz. Hoje nós estamos num dia onde o divórcio está aí, à solta, o casamento não está, né, sendo levado a sério. Como foi que esse casal aí, né, uma separação, muitas das vezes o outro não aceita, ou porque o outro está, né, andando com uma vida errada, ou às vezes está se enchendo de arrogância que nem Nabal, está se apoiando no que tem, está se apoiando numa aparência, está se apoiando numa posição social, está se apoiando num serviço. Ninguém é mais do que ninguém. Deus tem confiado, meu irmão, minha irmã, né, no grande projeto da sua família, porque os seus filhos dependem de você, né? Muitas das vezes seu pai e a sua mãe dependem de você. E se você não for um homem sábio, um homem que age com sabedoria, você vai trazer morte, você vai trazer problema, você vai trazer morte espiritual. Então muitas das vezes você tem que ser um homem de bom relacionamento, um homem de paz, um homem de, né, que traz ali a paz, que traz sustento, ou a mulher, né, que cuida, que zela. Mas aqui nós aprendemos que Nabal desfez de um homem poderoso, e aquele homem, ele ia agir sem dó e sem piedade, e por causa do jeito que Nabal falou com Davi, pessoas inocentes iam morrer. E na nossa vida não é diferente. Se nós olharmos aí, quantos filhos estão pagando por decisões erradas, muitas vezes de pai, muitas vezes de mãe. Então nessa noite nós vamos refletir quem somos nós nos nossos relacionamentos, né, familiar, em todos os meios. Você precisa entender que toda semente plantada você vai colher. Que semente você está plantando, né, na sua família, nos meios? Por isso que a graça de servir a Deus, né, a graça de estar buscando a Deus na palavra, é trazer vida em esperança. Mas nessa noite não podemos ser que nem o nosso irmão Nabal, que encheu de arrogância, né, se apoiando no bem que ele tinha, apesar de ser um homem poderoso, cheio de dinheiro. Então as pessoas estão se apoiando em poucas coisas e traz morte, terminam relacionamentos, terminam casamentos. Aí vem as crianças cheias de traumas, né, longe do pai, longe da mãe, pagando por um preço que não devia, né, trazendo, né, buscando, vivendo uma vida de derrota, de dificuldade, de morte, porque eles não mereciam, por decisões como o nosso irmão Nabal. Então nessa noite, em nome de Jesus, que você se encha
né, da presença de Deus, que você seja um homem ali, e uma mulher que busque a Deus nas suas palavras, nos seus mandamentos, nos seus princípios, nas suas leis, em oração. Somente assim você vai errar menos, acertar mais, somente assim você vai trazer vida, vai trazer paz, não somente no relacionamento conjugal, mas no seu serviço, na sua casa, na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos. E assim nós vamos ser homens e mulheres que vamos estar buscando vida e abundância. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela nos faz isso, ela nos traz esperança. Então, nessa noite, irmãos e irmãs, então nós estamos em tempos difíceis, né? Tempos de luta, de batalha, como o nosso pastor já disse. Muitas vezes você começa a olhar para o seu problema, daí você vai conversar com o irmão, com a irmã, você vai ver que a guerra é maior, que a dificuldade é maior, né? Que nem aconteceu, que nem eu falei. Dali o homem com um descontrole emocional, né? Ele acabou com a esperança dos filhos, né? Acabou com o amor, acabou ali, né? Com o futuro. Muitas das vezes os filhos totalmente vai depender de mim, de você, que são os pais. Então, muitas pessoas estão espelhadas na sua vida, estão espelhadas ali naquilo que você diz, que você transmite, que você vive. Então, nessa manhã, ou nessa noite, em nome de Jesus, nós precisamos ser que nem Abigail, e não como Nabal. Nós vamos trazer vida, e vida em abundância. E agora nós vamos entender a parte da sabedoria de uma mulher, ou às vezes até de um homem, né? Aqui foi Abigail que foi mais sábia, Abigail que livrou a sua família da morte. Quem nós somos nos nossos relacionamentos, principalmente o conjugal? Quem sou eu e você como esposo? Quem sou eu, quem sou você como esposa, como filho, como pai, como avó, como neto, como bisneto? Tem pessoas que estão dependendo, né, de você. Então precisamos errar menos, acertar mais, e somente através da palavra de Deus. Agora retornemos lá no versículo 23. Nós vamos ver uma mulher cheia de sabedoria, que ali ela se posicionou, né? Outro conselho hoje: se posiciona, né? Se tiver um problema lá na frente, não corra do problema, vai para cima do problema, resolva, né? Para que não venha morte, não somente para a nossa vida, mas para a vida das pessoas que dependem de nós. Então no versículo 23, veja como Abigail agiu com muita sabedoria, com muita paciência, porque ali ela saberia que naquele dia pessoas inocentes, empregados, filhos, todo mundo ia morrer, né? Sangue inocente iria pagar por uma decisão de um homem, né? Cheio de arrogância, cheio de ignorância, cheio de soberba, um homem que estava olhando ali para os seus bens, achando que é melhor do que o próximo, seria melhor do que Davi, porque Davi estava ali humildemente, pediu comida, e aquele homem estava dando um banquete. O que custava ele falar: não, o Senhor ajudou a cuidar lá das nossas ovelhas, toma aqui um pouco de carne, toma aqui um pouco de azeite, de vinho, toma um pouco de pão, né? E a paz seja convosco. Era simples agir do mesmo jeito, mas quando ele desfez. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também era justo, era um homem que agia conforme a direção, né, de Deus, já que aquele homem não trouxe mal, ele ia pagar com o fio da espada. No versículo 23 ao 35, vamos ver o que Abigail fez, para nós aprendermos, né, na nossa vida, no cotidiano, para que assim nós venhamos acertar mais e errar menos. Capítulo 23, a palavra de Deus diz assim: e assim Abigail viu Davi, e ela desceu do jumento, apresentadamente prostou-se o seu rosto em terra diante de Davi, prostrado aos seus pés, e suplicou: ó Senhor meu, caia sobre mim toda a culpa, permita, pois, a tua serva falar aos seus ouvidos, escuta a palavra da sua serva, não dê o meu Senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal, ele é insensato, quanto o próprio significado do seu nome, a arrogância o acompanha. Entretanto, a tua serva não viu os seus rapazes, que o meu Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, juro por Deus, no nome do Senhor que te impediu de derramar o sangue, que te vingastes com as tuas próprias mãos, com os teus inimigos, teus que tramam contra ti. Qualquer mal seja, pois, contigo, juntamente com Nabal,
e que este presente que a sua serva trouxe ao meu senhor seja compartilhado com os seus homens e te acompanha. Perdoa-te, rogo, falta a tua serva haverá de firmar a casa do Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras do Senhor nosso Deus. Ao longo da tua vida não chamarás nenhum mal contra ti, e se alguém levantar para te perseguir, por onde tentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos Ele mesmo lançará fora como a pedra que parte da tua atiradeira. Quanto a Deus cumprir tudo bem que predisse ao respeito do meu Senhor, e te houve estabelecido como rei de Israel, então se perturbará o meu Senhor, em sofrerá com a remoso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Deus te abençoar, lembra-te da tua serva. Então dessas palavras Davi declarou a Abigail: bendito seja Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja tua sabedoria, e sejas tu abençoado por me ter respeito, impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas o nome do Senhor Deus de Israel, que deve caminhar de fazer o mal, se não tiver vindo depressa à minha presença, eu juro que agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma pessoa do sexo masculino que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive os meninos, até as crianças Davi ia matar. E em seguida Davi recebeu, ele havia trazido como presentes, ele garantiu: volta pois em paz para a tua casa, e eis que eu vi a tua súplica e atenderei o seu pedido. Glórias a Deus. Então um homem ou uma mulher de sabedoria, ele vai ver o problema de longe, ele vai interceder, ele vai se posicionar como foi, a nossa irmã Abigail, chegando ali à presença de Davi. Ela pediu perdão, misericórdia, mostrou quem era Nabal, um homem duro, um homem arrogante, ignorante, e ali com muita sabedoria, com muita mansidão, ela desfez aquilo que vinha a ser morte, ela transformou em vida. Quantas vidas foram poupadas? Então nessa noite nós precisamos aprender, temos que ser homens e mulheres cheios da sabedoria de Deus, nós vamos ter mansidão, temperança, domínio próprio, discernimento, amor, sabedoria. Aqui a nossa irmã Abigail, ela usou de todo o fruto do Espírito. E hoje, para mim e para você, trazer vida para a nossa casa, nos tempos difíceis, aonde o inimigo ele tem tentado nos cansar, grave isso aqui, meu irmão, ele tem tentado nos cansar, nos confundir e nos desanimar, para que assim ele prepare a nossa queda, para que assim nós venhamos trazer morte, trazer derrota para a nossa casa. Então nós vamos nos encher de todo o fruto do Espírito, como nossa irmã Abigail. E nos dias difíceis, quem sou eu e quem é você, para defender os nossos filhos, os nossos pais, todos aqueles que Deus tem confiado na sua mão, Deus tem confiado grandes projetos, e o principal dele é a família. E eu e você precisamos agir que nem Abigail nos dias difíceis, Então a vida não é fácil, a vida é difícil. Nós estamos vendo que cada um passando por uma guerra, cada um passando por uma sabedoria. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ser que nem Nabal. Nós temos que saber com quem falamos e com quem declaramos, para não trazer morte para a nossa vida. Temos que ser que nem a nossa irmã Abigail, que meio a uma dificuldade, o que ela fez? Ela se posicionou, foi na frente do problema, usou de todo o fruto do Espírito, e aquilo que era morte se tornou em vida. Quantas vidas naquela noite foram poupadas pela sabedoria daquela mulher? Então você, homem e mulher de Deus, você que está nos ouvindo, você que veio aqui hoje, pega essa palavra,
né, e grave no seu coração: quem é você nos dias difíceis, no dia de discussão, nos dias que a finança não está bom, no dia que o relacionamento com a esposa não está bom. Você vai trazer vida ou você vai trazer morte? Você vai querer separar, você vai querer desmanchar aquilo que Deus confiou na sua mão? Ou você vai querer enfrentar o problema, crescer na graça e sabedoria e continuar vivendo aquilo que Deus tem, né? No final, se nós vemos a história aqui, Nabal é ferido, Deus mata Nabal, porque nós servimos um Deus, né, de amor e de justiça. Porque Nabal tinha as má obras, Nabal era um homem mau, e Abigail, né, ainda é abençoada. Depois ela acaba se casando com o rei Davi. Então a reflexão dessa noite, para mim e para a sua vida: quem é você na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, principalmente no relacionamento com Deus, né? Você precisa se posicionar. O inimigo, ele tem tentado, como eu disse, te cansar, te distrair, para que ele venha preparar uma cilada e você venha cair e trazendo morte, como este homem Nabal. Mas nessa noite nós saímos daqui que nem Abigail, com os frutos do Espírito que Deus tem concedido para todos os filhos e filhas suas, né, para que você traga vida em abundância. Isso é a palavra de Deus nos ensina. Isso é a revelação hoje, que você precisa sair daqui entendido que tem pessoas dependendo de você, e que você e eu sejamos pessoas que vão buscar vida em abundância, como a nossa irmã Abigail, para a vida daqueles que dependem, para os projetos, propósitos que Deus tem confiado na nossa mão. Isso é a palavra de hoje que Deus tem colocado no meu coração. Eu já agradeço, né, que as horas estão se indo, e você saia daqui como a nossa irmã Abigail, né, cheio do dom do Espírito, entendendo que você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, nós temos problemas. Nós precisamos nos posicionar, né, e não trazer morte por decisões, por pensamentos, porque, como eu disse, o inimigo, ele trabalha para te cansar, para te confundir e para fazer você desistir. Não desista do projeto que Deus tem confiado na sua mão, na minha mão, e traga vida em abundância para a sua vida. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.